No mundo dos videogames, Metroid é amplamente reconhecido como uma franquia inovadora que mescla exploração, narrativa atmosférica e combate dinâmico. Lançado pela Nintendo em 1986, o jogo apresentou um novo estilo que mais tarde seria conhecido como Metroidvania. Aproveitando que Metroid 4 está chegando, hoje vamos explorar como a Nintendo deu vida a essa série icônica, desde as suas raízes até o seu impacto duradouro. Não se esqueça então de deixar o seu like cogumelo, ativar a pau-star, ou seja, o sino da notificação, assim você não perde nenhum vídeo no canal. E se curtiu o conteúdo, aproveita aí e se inscreve. Nos anos de 1980, a Nintendo já havia estabelecido sucesso como Donkey Kong e Super Mario Bros. No entanto, havia um desejo de diversificar sua biblioteca de jogos para incluir experiências mais profundas e desafiadoras voltadas aos jogadores experientes. O desenvolvimento de Metroid foi confiado à Nintendo R&D1, liderada por Gunpei Yokoi, que já havia supervisionado o Game & Watch e seria responsável pelo Game Boy. A direção ficou a cargo de Yoshio Sakamoto, enquanto Makoto Kano cuidou do design de personagens e histórias. Ao contrário dos jogos lineares adicionais, a equipe quis criar um mundo interconectado que incentivasse a exploração. Makoto Kano explicou em uma entrevista que a ideia era fazer o jogador se sentir perdido, mas motivado a continuar explorando. Desenvolver um jogo tão ambicioso no hardware limitado do Famicom, ou seja, o Nintendinho, foi um grande desafio. O programador Hiroji Kiyotaki mencionou em uma entrevista que a maior dificuldade era criar um mapa coeso e amplo sem sacrificar o desempenho. Sem a possibilidade de salvar o progresso diretamente, a equipe implementou um sistema de passcodes. Isso permitia que os jogadores retomassem o jogo em pontos específicos, uma inovação que ajudou a popularizar o título. Uma das maiores surpresas de Metroid foi a revelação de que Samus Aran, o protagonista, era uma mulher. Yoshio Sakamoto afirmou que essa decisão foi tomada para quebrar estereótipos e trazer algo novo à indústria de games. Samus foi inspirada em Ellen Ripley, a protagonista do filme Alien. Sua força, resiliência e independência foram características que a equipe queria transmitir, conforme mencionado por Makoto Kano em uma entrevista à IGN. O Metroid foi lançado no Japão em 6 de agosto de 1986 para Famicom Disk System e no Ocidente em 1987 para o NES. Enquanto no Japão o foco era o mercado doméstico, nos Estados Unidos a Nintendo investiu em publicidade que destacava a atmosfera sombria do jogo. O jogo foi elogiado por sua jogabilidade inovadora e seu tom atmosférico, mas alguns críticos apontavam a dificuldade como uma barreira para novos jogadores. A exploração não linear e a progressão baseada em habilidades inspiraram inúmeros jogos como Castlevania Symphony of the Night e Hollow Knight. Com sequências como Super Metroid, de 1994, e Metroid Prime, de 2002, a série continuou a inovar, expandindo sua narrativa e jogabilidade. Houveram algumas entrevistas e comentários notáveis por parte dos desenvolvedores, e vocês estarão vendo agora na tela enquanto eu leio aqui para vocês. Gunpei Yokoi disse o seguinte: nosso objetivo era criar um jogo que os jogadores nunca haviam experimentado antes. Yoshio Sakamoto comentou: Samus sempre representou força e independência, algo que eu sentia que faltava em muitos jogos. Makoto Kano disse: eu queria que o jogador sentisse a solidão no espaço, mas também a extinção de descobrir algo novo. Após o lançamento de Super Metroid de 1994, a franquia Metroid ficou adormecida por anos. A Nintendo estava hesitante em dar continuidade à série, principalmente em funções das vendas medianas fora do Japão. Entretanto, Shigeru Miyamoto via potencial em levar Metroid para o mundo tridimensional, especialmente com o recém-lançado Nintendo GameCube. Em 2000, o projeto foi entregue à Retro Studio, uma pequena desenvolvedora no Texas, em colaboração com a Nintendo do Japão. A Retro Studios enfrentou desafios significativos, pois muitos membros da equipe estavam familiarizados apenas com jogos 2D. Foi a primeira vez que a Nintendo confiou em IP de alto nível a um estúdio ocidental, causando um certo ceticismo inicial entre os fãs e até a própria Nintendo. Mas Miyamoto acreditava que a perspectiva ocidental
traria o frescor à série. Kenji Yamamoto, compositor original de Super Metroid, trabalhou lado a lado com a equipe da Retro para garantir que a essência da série fosse mantida. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, o futuro de Metroid Prime estava em constante perigo. A Retro Studios era um estúdio recém-formado que trabalhava simultaneamente em 4 projetos para o GameCube. Esses projetos foram abruptamente cancelados pela Nintendo, e todos os esforços da Retro foram redirecionados para o Metroid Prime. Isso gerou um ambiente de alta pressão, onde prazos apertados e incertezas eram a norma. Houve tensões entre a Nintendo e a Retro devido a diferenças culturais de comunicação. Segundo entrevistas com desenvolvedores americanos e japoneses, a Nintendo frequentemente enviava membros da equipe para monitorar o progresso do jogo e implementar revisões rigorosas. Em um caso específico, Miyamoto sugeriu transformar o jogo em terceira pessoa, mas foi convencido do contrário após ver protótipos iniciais da perspectiva em primeira pessoa, o que acabou definindo a identidade do jogo. Os desenvolvedores de Metroid Prime buscaram inspirações em filmes de ficção científica, especificamente a série Alien de Ridley Scott. Conforme eu citei inclusive no início do vídeo, eles falaram que a Samus foi muito inspirada na protagonista Ellie. E isso foi amplamente reforçado em Metroid Prime, com a atmosfera sombria e opressora, e a inclusão de criaturas como os Space Pirates, que lembravam os xenomorfos. Além disso, o design do visor da Samus foi inspirado nos capacetes usados em filmes como Predador. A ideia de refletir o rosto de Samus no visor durante explosões ou em momentos de iluminação intensa foi uma inovação que trouxe uma camada de imersão sem precedentes. O sistema de escaneamento, uma das características mais marcantes de Metroid Prime, foi introduzido para proporcionar uma narrativa rica sem interromper a jogabilidade. Muitos dos textos escaneados escondem referências internas, como piadas entre os desenvolvedores e mensagens misteriosas. Por exemplo, uma entrada do scanner menciona um experimento Space Pirate que resultou em uma criatura incapaz de pular, uma referência autodepreciativa à falta de comando pular em Metroid original de NES. Kenji Yamamoto usou sintetizadores analógicos para criar a trilha sonora, misturando sons orgânicos e eletrônicos. Ele também incorporou elementos do folclore japonês e faixas como Pendrana Drifts. O que pode passar despercebido para muitos jogadores ocidentais. A música tem um papel central na ambientação do jogo, usando harmonias minimalistas para criar tensão e solidão, enquanto mantém o espírito de descoberta. Alguns easter eggs do jogo. Além de ser uma inovação gráfica, os reflexos de Samus podem mostrar detalhes adicionais, como seus olhos movendo-se para rastrear alvos. Alguns escaneamentos do jogo incluem referências às iniciais ou datas importantes dos membros das equipes. Em Metroid Prime é possível encontrar inscrições Chozo que fazem referência direta aos eventos de Super Metroid, conectando as narrativas de maneira sutil. Com a remasterização do Metroid Prime para Nintendo Switch em 2023, os fãs descobriram novos detalhes nos modelos e texturas que antes passavam despercebidos devido às limitações de resolução do GameCube. Além disso, jogadores continuam a encontrar glitches que permitem sequências inesperadas, como acessar áreas antes do planejado. Embora a recepção ocidental tenha sido amplamente positiva, Metroid Prime enfrentou certa resistência no Japão, onde jogos em primeira pessoa eram menos populares na época. Mesmo assim, ele se tornou um marco na indústria, sendo frequentemente citado como um dos melhores jogos de todos os tempos. A franquia Metroid não apenas definiu um gênero, mas também abriu portas para uma nova maneira de contar a história em jogos. Seu impacto é sentido até hoje, com novos lançamentos e remakes mantendo viva a essência do jogo original. Inclusive Metroid Prime 4 está incrível e com certeza vai ser um dos melhores jogos para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixe seu like cogumelo, comenta aí o que você achou, o que você acha da franquia, se você gosta de Metroid. Não se esqueça de se inscrever se curtiu o conteúdo para mais conteúdos assim. E ative o sino, ou seja, pau está, que eu tanto chamo, para você não perder nenhum vídeo novo.
Deixe o comentário que é muito importante, o seu like para engajar e o vídeo chegar a mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Até o próximo vídeo, valeu!